Hebreus 5, de 1 a 10. Os irmãos que quiserem fazer alguma observação, alguma pergunta, podem ficar à vontade. Pergunta, se eu não souber responder, eu não respondo, né? E a gente vai crescendo juntos aí no conhecimento da palavra. Toda vez que eu chego no culto de doutrina, eu sinto falta de Elce quando ela não está, né? Elce não está porque está cuidando da irmã Albertina, não é? Que teve esse problema na costela. E Elce está doente também, não é? Com gripe. Então, um abraço para a nossa bispa. Ela deve estar rindo uma hora dessa em casa, viu? Com esse negócio. Pois é, vamos lá. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão, deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E em outro lugar também diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Pai, em nome de Jesus, nós estamos mais uma vez aqui, dependentes de Ti, para entendermos a Tua palavra e para que ela produza o devido efeito em nosso coração. Que nós não venhamos ser estátuas, pessoas apenas que ouvem, mas não há reação do nosso ser diante daquilo que nós ouvimos. Fala conosco, Senhor. Nos ajuda e nos leva a termos uma visão mais ampla do reino, uma visão mais ampla do Senhor Jesus Cristo, para que possamos amá-lo como Ele merece. Que nós não venhamos ser simplórios no nosso amor pelo nosso Salvador, mas que, olhando as coisas que Ele fez por nós, aquilo que Ele ainda está por fazer, que o Senhor nos dê a graça de podermos glorificá-lo como Ele merece. Fala, Deus, ao coração do Teu povo, dos irmãos que estão aqui, daqueles irmãos que estão em suas casas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. Hoje o tema que eu vou dar ao nosso estudo é Jesus Cristo, sumo sacerdote inigualável. Sumo sacerdote, sacerdócio, esses assuntos, às vezes a gente dá uma viajada na maionese quando a gente vai falar alguns temas do Antigo Testamento que estão trilhados no Novo Testamento de forma clara, mas às vezes fica difícil da gente entender se a gente não fizer uma revisão de algumas coisas lá do Antigo Testamento. Por exemplo, a gente fala muito em sacerdote, não é? De onde surgiu esse nome sacerdote? O que significa ser um sacerdote? O sacerdócio é algo estritamente do povo de Israel? São perguntas que às vezes nós não fazemos porque a gente não tenta esmiuçar de fato o tema. E o nosso papel nessa noite é trabalhar um pouco dessas questões, já que o autor aos Hebreus, agora no capítulo 5 ao capítulo 7, ele vai começar a trazer o ápice de quem é a pessoa do Senhor Jesus Cristo em relação àqueles que apontavam para Ele no Antigo Testamento. Aí talvez você diga assim: pastor, esse negócio de apontar, às vezes eu fico sem entender esse negócio e fico em silêncio na igreja, fico com vergonha de perguntar, e eu estou há 20 anos na igreja e ainda não entendi isso porque não perguntei. Pois pergunte.
É importante você entender que toda a revelação da Escritura, ela converge para um fim. Quando falo o fim, não é o fim dos tempos ou o último dia, mas uma finalidade. A finalidade de todas as coisas que acontecem ou aconteceram desde o Gênesis é apresentar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É mostrar essa estrutura que todas as coisas foram criadas, todas as coisas foram deterioradas, mas agora há uma promessa de redenção. E nessa promessa de redenção, até que isso aconteça, existem aí um período de milhares de anos, de milênios, para que o cumprimento da promessa desse Redentor que viria reconciliar o povo com Deus acontecesse. Então nós vamos ver essas figuras acontecendo aqui, justamente porque os hebreus que haviam sido apresentados ao Evangelho do Senhor Jesus, eles a princípio receberam o Evangelho, mas agora eles estavam querendo voltar à sombra. Eles estavam querendo voltar aos rudimentos, aquilo que Paulo vai falar aos Colossenses. Tiago vai estar falando com vocês a respeito disso no domingo. Mas eles estavam querendo esquecer que eles tinham a realidade que era Jesus Cristo. E eles queriam agora voltar ao judaísmo, aos rituais que apenas apontavam o cenário, a preparação para que o Messias pudesse vir. Depois do autor apresentar Jesus Cristo como sendo o Criador de todas as coisas, sendo maior do que os anjos, isso para um judeu já seria muito estranho, porque como é que o homem, um homem físico, ele pode ser maior do que uma ordem angelical? Então, para eles, isso aí soava muito, muito fora do costume real deles como judeus. Mas aí não apenas Jesus Cristo ele é maior do que os anjos, mas aí eles trazem uma figura do Antigo Testamento que de fato é aquele com quem Deus falava face a face. Por causa da afronta que algumas pessoas fizeram a Moisés, elas eram mortas por desrespeitá-lo ou desrespeitar a ordem profética na vida de Moisés. Mas quando Moisés é apresentado pelo autor, ele está aqui trazendo um panorama das coisas que aconteceram no passado. Ele vai dizer assim, mas Jesus é maior do que Moisés. Ele não é só maior do que os anjos, ele é maior do que Moisés, mas Moisés morreu e um substituto ficou no lugar de Moisés. Quem ficou no lugar de Moisés? Josué. Quando chega na questão de Josué, talvez você diga assim, aí é mais fácil, porque Josué não fez tanta coisa assim. Mas a questão é que existia uma promessa para que Josué levasse o povo à terra prometida, e ali aconteceria o descanso. Então Josué é uma pessoa de fundamental importância nessa história, porque o cumprimento da terra prometida que foi dita a Abraão, lá em Gênesis 12, ela passa por Moisés, mas se cumpre com Josué. Josué vai lá e conduz o povo à terra prometida, não conquistam todas as terras, mas a mensagem do autor é, ainda que Josué tivesse tido como suposta promessa entrar no descanso, ele não é o descanso e ele não trouxe descanso ao povo, porque o descanso é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele não é apenas o Criador, não é apenas maior do que os anjos, não é apenas maior do que Moisés, não é apenas maior do que Josué, mas agora o autor ele vai trazer uma ordem um pouco diferente aqui, que é a questão do sacerdócio. Ele vai apresentar que Jesus Cristo, espiritualmente falando, em questão de cumprimento litúrgico religioso, ele é mais importante do que o maior homem nesse sentido sacerdotal que teve no Antigo Testamento, que foi Arão. Quem era Arão? Arão era o irmão de Moisés. Arão era de qual tribo? Misericórdia. Era da tribo Funiô.
Pois é. Vocês não sabem não de qual tribo Arão era, minha gente? Vamos lá. Existiam os levitas e os sacerdotes. Muito bem. Os levitas eram de qual tribo? Se vocês errarem, eu vou começar domingo, vai parar todos os estudos, e a gente vai começar uma classe de catecúmeno do zero. Até que fim, né? Muito difícil, não foi? Os levitas são de qual tribo? O cabo de Moisés. Já pensou? De Levi, não é? Então vamos lá. Levi era filho de quem? Muito bem. Então, Levi foi uma tribo que foi separada, a tribo de Levi, para os serviços da cabana chamada de tabernáculo. A pergunta é, Levi, levita, que aí vem essa história, né? Tem até gente hoje em dia que diz que o povo que canta aqui na frente é levita. Não tem isso, viu, irmão? Em nome de Jesus. Aqui na igreja não tem levita. Tem irmãos que conduzem a igreja em adoração, que a gente chama Ministério Louvor. Porque o papel do levita só não era cantar. Mas o papel do levita no Antigo Testamento, qual era? De fundamental importância que a gente esquece. Qual era, vou dizer isso, a profissão deles no Antigo Testamento? Cuidar de tudo. Mas tinha uma coisa específica que passava por eles. Eles eram marchantes. Marchante, pastor, que história estranha. Todo mundo que levava um animal era eles que matavam. Entenderam? Então eles tinham essa função. Só quando você vai para a estrutura do templo, por isso que eu gosto de doutrina, que é benção que as coisas vão vindo. Você vai ver que existia o átrio, existia o santo lugar, existia o santo dos santos. Era como se essa igreja fosse dividida, só para facilitar. A parte que Anderson está de lá para trás seria o santo lugar, de Anderson até a irmã Sandra mais ou menos aqui seria, quer dizer, de Anderson para trás o átrio, que era onde os levitas podiam entrar, que era onde os animais eram sacrificados e queimados, certo? De Anderson para onde está a irmã Sandra, ficava o santo lugar. Quem podia entrar no santo lugar? Os levitas? Só os sacerdotes. Mas a pergunta é, levitas e sacerdotes, qual é a diferença? Sabem não? Vamos saber agora. É que os levitas são aqueles que foram separados por Deus, lá em Números 3, para oficiarem nessa missão, mas nem todo levita, ele é sacerdote, e nem é o sumo sacerdote. Contudo, todo sacerdote, ele tem que vir da tribo de descendente, especificamente de Arão. Para ser sumo sacerdote ou sacerdote, não era só ser levita, ele tinha que descender de Arão. Alguma observação, Yandê? Sim, perfeitamente. Por isso que ele era sacerdote. Mas nem todo levita, necessariamente, ele seria sumo sacerdote. Por quê? Se fosse alguém da tribo de Levi, mas não fosse descendente de Arão, ele não podia ser nem sumo sacerdote, nem sacerdote. Certo? Só para vocês entenderem um pouquinho essas questões. Então vamos lá. A palavra sacerdote na Bíblia, ela tem, no Antigo Testamento, tem uma palavrinha para ela, no Novo Testamento tem uma palavrinha para ela também, que significa basicamente as mesmas coisas. No Antigo Testamento é a palavra Kohen, certo? Que fala sobre essa ideia de alguém mediar. O papel do sacerdote seria o papel de mediação. Se você não entender isso, você não vai entender aqui o Hebreus capítulo 5. Qual era o papel então do sacerdote? Ele era um representante legal escolhido por Deus para fazer essa mediação entre o povo e Deus. Que tipo de mediação era essa? Porque às vezes a gente confunde essa questão e pensa que eu não podia orar no Antigo Testamento porque eu precisava ter um intermediador, mas não era nesse sentido, minha gente. O intermediador era justamente na questão do sacrifício, era na questão das dádivas, que a gente vai falar um pouco sobre isso. E se alguém não passasse por esse processo de dizer assim, eu pequei, quero me redimir do meu pecado, e se você não tivesse um mediador para fazer esse processo, você não ia fazer sozinho. Embora você pudesse chegar em casa e orar, Senhor, eu pequei contra ti. Mas só que existia um critério no Antigo Testamento para que aqueles pecados, sejam eles menores ou maiores, existia uma regra para que você supostamente fosse perdoado. Qual era a regra? Já que você pecou e afrontou, alguém inocente tem que morrer por você. E quem era que morria? Animais. Um monte. Mas eu não tenho recurso. Vá catar pardal.
ou pomba, alguma coisa você tinha que fazer, né? Então vamos lá. O papel então do sacerdote era esse, mas não só esse, também o papel de ensinar. Por exemplo, você vai lá para Levítico 10, 11. Levítico 10, 11. Carol vai estar botando o texto aqui para facilitar a vida de vocês. Leiam para mim, por favor. Levítico 10 está falando sobre o papel do sacerdote. Então, o papel do sacerdote também era o quê? Ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhe tem falado. Por isso que, quando Deus levanta Oséias para trazer uma profecia contra o próprio povo dele, o povo de Israel, que estava ofendendo a santidade de Deus, ele vai dizer assim, é o sacerdote quem se corrompeu. A corrupção ali não era de baixo para cima, mas era de cima para baixo. As autoridades tinham parado de ensinar a verdade do evangelho de forma eficaz, autêntica. E qual era o discurso que eles usavam com as pessoas? As pessoas sofrem demais por causa dos seus pecados, e eles diziam, paz, vocês têm paz. Os profetas também diziam isso, vocês têm paz, e aí Deus levanta o profeta para dizer, vocês não têm paz. Vocês falam de paz quando não há paz, porque não há como existir paz quando eu estou em desarmonia contra quem, irmãos? Deus. Você sabia que tem muita gente hoje em dia que vive falando que vive em paz? Oh, minha vida é uma bênção, mas com desarmonia entre você e Deus, há uma inimizade e você diz que tem paz, você está em guerra e nessa guerra você sai derrotado. Por isso que o papel do sacerdote era essencial nesse sentido. Ensinar aos filhos de Israel todos os meus estatutos. Lá em Malaquias 2,7, vamos lá. Leiam, por favor, Malaquias 2,7. Diz assim, vai lá. Olha lá, porque dos lábios dos sacerdotes, o texto vai dizer, devem guardar o conhecimento. Ele é o mensageiro do Senhor. Então a palavra aqui não está dizendo que ele era apenas aquele que faz a mediação do povo para Deus, mas ele também era o mensageiro do Senhor para o povo, para que o povo entendesse os estatutos de Deus, certo? Então, o termo sacerdote, ele vem dessa ideia de intermediação, mas também de ensinar os preceitos do Senhor. Pergunta fácil para vocês, e essa é fácil de vocês responderem. O sacerdócio era algo específico do povo de Israel? Teve gente fazendo assim, mas não diz não. Tem que dizer não. Como é que você sabe disso? Baal era sacerdote? E era? Muito bem, isso aí. Mas a gente vai ver logo lá no iniciozinho, né? Lá em Gênesis 41, a gente vai ver que José, ele se casa com uma menina chamada... Hoje eu vou ficar fazendo assim com vocês, irmãos. Eu digo a frase, vocês completam. Se não ler Bíblia, não vai saber de nada. Quando chegar em casa, você lê Gênesis todinho, beleza? Como é o nome da mulher de José, ninguém sabe? Pastor Tiago ia levar para o restaurante aqui, não vou dizer o nome não, que é muito caro. Azenate, irmãos. Como é o nome da mulher de José? Azenate. Diga comigo, Azenate. Ela era filha de quem? Diga, se eu não sei o nome dela, quanto mais o pai dela. Essa foi boa. Filha de Potífera. Quem era Potífera? Um sacerdote de On. Rapaz, são algumas coisas que a gente vai pesquisando. E hoje eu fiquei tão feliz porque eu descobri o significado de sacerdote de On. Duvido alguém de vocês sabe. Eu não sabia disso não, eu soube hoje. Você sabe o que é que significa On? Não, né? Heliópolis. Interessante, não é? Heliópolis era uma cidade do Egito que era a cidade do sol. E aí eu aprendi que Heliópolis, o significado é cidade do sol. Gostei desse negócio? Pois é, então lá, desde a antiguidade, já existia a igreja de Heliópolis. Amém, igreja? Qual é amém, irmão? Em nome de Jesus, não tem igreja dele. Essa foi boa, viu? Muito bem, então,
existia um sacerdote já do Horus Vivo, não é? No caso do Deus do Egito. Então não era algo específico para o povo de Israel, certo? Daí, minha gente, é necessário a gente, entendendo essas questões básicas a respeito do papel do sacerdote, eu devo entender que Jesus, por que ele é tido também como um sumo sacerdote? Qual é a relação que existe entre o sacerdócio araônico com o sacerdócio de Cristo? E a gente vai ver algumas coisas que esse texto fala, qual é a diferença. Por quê? Porque existe uma coisa fundamental, é que se o sacerdócio, por legalidade, ele deve vir de um descendente de Arão, Jesus Cristo pode ser sacerdote, sim ou não? Por quê? Porque ele não vem da tribo de Levi. E nem tanto ele é descendente de Arão. E por que ele é sumo sacerdote? O texto diz, porque a ordem dele é diferente da ordem araônica. É uma ordem chamada de segundo a ordem de Melquisedeque. E a gente vai tratar um pouquinho essas coisas, certo? Então, Jesus Cristo sendo o sumo sacerdote inigualável, é necessário que a gente entenda algumas coisas que a gente vai ver aqui. Por exemplo, olha o que o texto vai dizer lá no versículo 1. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é interessante isso aqui, porque o escritor, ele está trazendo aqui um modelo do Novo Testamento dessa escolha. Ele está, de certa forma, ratificando o período sacerdotal que estava acontecendo nos tempos de Cristo. Por exemplo, não sei se vocês lembram que tinham 2 sumos sacerdotes no tempo de Jesus Cristo, que um era o sogro, o outro era o genro, Caifás e Anás. A pergunta é, e por que era o sogro e não o filho, mas o genro? Porque nos dias de Jesus Cristo, o sacerdócio deixou de ser algo de pai para filho e se tornou algo muito político. É tanto que lá no Evangelho de João, quando vai falar sobre a crucificação de Jesus Cristo, que ele foi ser interrogado, diz que era só naquele ano que ele era sumo sacerdote. Mas só que o sumo sacerdócio era vitalício, era até a morte. Jesus Cristo, ele não faz parte dessa ordem. Contudo, o texto vem dizendo que esses sumos sacerdotes, que são descendentes de Arão, eles eram escolhidos dentre os homens, mas tinham que ser descendentes de Arão, é constituído nas coisas relacionadas a Deus, a favor dos homens. Ou seja, eles existiam para essa mediação, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Tira a palavra dom aí e coloca dádiva, senão você não vai entender o texto. Porque se você estiver lendo assim, ele vai entregar dons. Que dons? Quando a gente fala dom, a gente só se lembra dos dons carismáticos, geralmente. Mas a ideia aqui é que ele vai entregar diante de Deus as dádivas, ofertas de cereais, de vinhos e tantas outras ofertas, mas também eles vão fazer as ofertas de holocaustos, que seriam os sacrifícios aqui pelo pecado, certo? Então aqui o escritor está apresentando quem era o sacerdote. Primeiro, ele não escolhe seu sacerdote, ele é escolhido para tal função. E essa função é para que ele seja o representante desse povo para se apiedar e para cuidar do próprio povo. Se você vai lá para o versículo 2 comigo, olha que coisa interessante o texto vai nos dizer. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão, deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmos. Aqui no versículo 1 a gente encontra logo o sacerdote quase perfeito. Por que ele não é perfeito? Porque ele é pecador, é falho também. Aqui no versículo 2 e no versículo 3, vai dizer que esse representante de pecadores é também um pecador. Jesus Cristo, ele não é dessa ordem, é de uma ordem diferente. Esse daqui tinha que oferecer todos os dias, quando ele estivesse lá no santo lugar, ele tinha que oferecer, em primeiro lugar, um sacrifício por ele, para depois ele ser o representante do povo. Ele não tinha essa entrada direta
esse acesso direto por pureza própria, porque ele era falho. E aqui o texto diz, irmãos, que esses sacerdotes, é interessante que eu imagino a figura de um sacerdote fiel do Antigo Testamento, pessoas crentes, né? Aquele homem piedoso, aquele homem fiel às Escrituras, aquele homem que se compadece da fraqueza alheia. Olha o que o texto diz. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho. Aqui a gente vê duas coisas. Primeiro, a ignorância seriam aqueles que podem pecar por ignorância. Existiam os pecados por ignorância no Antigo Testamento, mas existem aqueles que pecam conscientemente. São aqueles que estão no caminho, que sabem o que deve fazer, mas fazem errado. Mas o texto diz que o sumo sacerdote, ele se compadece de ambos. Ele está ali para isso. O texto diz, ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por isso que ele consegue entender a falha do outro. Quando eu estava lendo isso, aí eu lembrei das nossas reuniões conciliares, muitas vezes, quando a gente tem que disciplinar alguém. Às vezes as pessoas que, às vezes, saem do caminho ou pecam por ignorância, que são apresentadas no conselho, geralmente elas vêm com medo, né? Quando elas chegam lá, elas descobrem que vão encontrar um pastor Stuart brabo, mas que a lágrima cai dos olhos quando a pessoa está arrependida de fato. Vai encontrar um Tiago chorão e um monte de presbítero quase chalerando o pecador. Mas para tratar, com amor. Por quê? Porque a gente está tratando de pecador, a gente sendo pecador também. Entenderam a questão? Então a ideia do sumo sacerdote é, ele está ali representando alguém que ele também faz parte dessa turma. Ele também é um pecador. Versículo 4 diz assim, e ninguém toma esta honra para si mesmo. Ou seja, o sacerdócio não é algo que a pessoa diz assim, eu vou ser sacerdote. Às vezes acontece muito isso hoje, né? Inclusive no ministério pastoral, né? Eu digo que tem um pastor que ouviu o chamado e tem pastor que ouviu um assovio. Pois é, ele confundiu alguma coisa, né? Já viu aquela pessoa? Eu já examinei, irmãos, algumas pessoas para ir para seminário, para IBN, desde quando eu era de Bom Conselho. Eu lembro que teve uma vez um cidadão lá, foi no ano que eu fui apresentado no conselho da minha igreja para ir para o seminário. Cheio de dúvidas, como tenho ainda hoje. Às vezes as pessoas pensam que não, mas ainda hoje, irmãos, eu tenho várias dúvidas a respeito de chamada. Eu digo, meu Deus, será que Deus me chamou mesmo para ser pastor? Ou será que é porque eu já sabia ser comerciante, vendedor, e será que eu vendo bem um peixe? Mas vem essas dúvidas, de vez em quando, no meu coração. E eu lembro que um rapazinho lá foi apresentado, com 17 anos de idade, e eu 18 ele tinha. Ele foi apresentado no dia que eu fui apresentado também ao conselho. E eu fiquei com inveja desse menino. Fiquei com inveja, Jair. Mas, Tiago, o camarada disse que eu ia fazer tudo quando fosse pastor. E a gente perguntando, quando você for pastor, você vai fazer o quê? Ele disse, olha, eu vou visitar, eu vou pregar, eu vou estudar, eu vou para as escolas, eu vou para as creches e tal. E eu só olhando assim, dizendo, você tem certeza que o seu chamado? Ele fez totalmente, convicção. Deus falou comigo e eu babando de inveja. Só que quando eu fui apresentado ao conselho, eu fui apresentado como candidato. Quando ele foi apresentado, eu já estava na cadeira de presbítero. E aí eu fiz uma pergunta a ele. De tudo isso que você está prometendo que vai fazer, você faz o que hoje? Aí ele fez, eu ainda não faço nada não. Eu digo, você tem chamado? E eu lembro quando eu disse a ele, eu digo, quando você vai para o seminário, você só vai ser aquilo que você já é hoje. Se você é um crente trabalhador na igreja, você vai ter mais tempo para trabalhar na igreja. Se você é um preguiçoso, você vai ser um preguiçoso. Então, às vezes, as pessoas confundem essa questão de chamado. E eu, conversando ontem com o pastor Milton, e dizendo a ele que a culpa de termos pastores ruins nas igrejas presbiterianas é culpa dos conselhos das igrejas. Porque não tem coragem de dizer, você não tem vocação. A gente não está enxergando vocação em você. Às vezes ficam fazendo média, né? O camarada vem, você nota que o camarada não tem vocação, mas para você não ficar de mal com a pessoa, que eu não ligo muito para esse negócio de ficar de mal, quem tiver de ficar com raiva de mim porque eu estou sendo bíblico, fique à vontade, não tem problema com isso. É tranquilo. Mas, às vezes, é um problema. Por quê? Aquele pastor, vou pegar a figura do sacerdote, depois ele vai estar em uma comunidade. E nessa comunidade, ou ele vai trazer vida à comunidade, ou ele vai matar a comunidade. É isso que acontece. Aqui nesse caso aqui, o texto sagrado diz assim, o sacerdote, ele não toma para si essa honra.
O verdadeiro pastor de ovelhas, ele não escolhe ser pastor. Chegasse perto de Tiago, por exemplo, em 2013, sei lá, tu fosse para a fila do seminário quando, Zé? Foi antes, foi? Se fosse 2010, ficar 5 anos na fila. Se fosse daqui de Heliópolis, nós tínhamos mantudo 2011 para o seminário. 5 anos esperando. Misericórdia. Eu só esperei 6 meses. Foi bênção demais. Aí, resultado. Mas o camarada pegou e deixou a vida pelo ministério. Ficou ali, maturando 5 anos naquela convicção. Tempo para desistir, tempo para repensar, mas o coração teve o chamado. E quando é esse chamado interno, aí tem que haver a confirmação externa, que é a igreja, e a confirmação enviadora, que é a do conselho. Às vezes, sabe o que acontece? Os chamados hoje em dia só tem um chamado dele ou do conselho, mas não tem a confirmação da igreja, que é de suma importância, essa questão. Então, vamos lá. Ninguém toma esta honra para si mesmo, ou seja, ministério, inclusive aqui o sacerdotal, não era o camarada que escolhia, a não ser quando chamado por Deus. Lembra do apóstolo Paulo a respeito do apostolado? Paulo, apóstolo chamado por Deus. A maioria dos pastores que são chamados por Deus, geralmente em algum momento do ministério, antes de dizer sim ao chamado, quiseram dar uma retrucada. A maioria dizia assim, eu vou nada para esse negócio. Eu passei 14 anos maturando isso no meu juízo. Quando eu fui convertido, com 20 anos de idade, deu estalo assim, vai ser pastor. Eu digo, toda conversa. E Deus sabe porque eu não fui com 20 anos, senão eu ia ser um terrorista da fera. Pois é. Fui depois de 14 anos, minha gente. 14 anos. Mas geralmente, quando diz assim, eu digo, vou nada. Eu lembro que uma vez chegou um irmão da igreja lá, tradicional, desses crentes que gostam, um rapaz sério, chamado Paulo Roberto. Eu ia saindo uma vez da igreja e ele disse assim, estava bom de fechar o comércio para ir ser pastor. Eu só dei as costas a ele e disse assim, bicho besta, nem conhece a minha vida, negócio de deixar o comércio para ser pastor. Pois é, minha gente. A gente, às vezes, geralmente, quem é chamado, dá uma travada. Os que ouvem o assovio são enxeridos e se oferecem. Geralmente é assim, certo? Mas o texto aqui, voltando para ele, diz assim, é chamado por Deus, como aconteceu com quem? Arão. Quem foi que escolheu Arão como sumo sacerdote? Arão estava em casa, estava lá no dia lá de sábado, no dia do Shabat, descanso do Senhor, acordou e disse a Moisés, Moisés, tem uma novidade para te dizer, eu vou ser sacerdote. Não, minha gente. Deus falou com Moisés e disse assim, separa Arão, teu irmão, para que ele me oficie como sacerdote, ele e a descendência dele. E vocês vão ver que Arão, de fato, ele é o exemplo típico de um líder que não é perfeito, como nenhum de nós somos. É que você vai ver que Arão, ele foi o consumador daquela idolatria de Israel, quando saiu o bezerro de ouro. Você já parou para perguntar por que foi que Deus não puniu Arão? Porque era para ter punido. Porque Deus tinha escolhido ele para outra missão. Você vai me oficiar nisso, porque isso que você está fazendo aponta para algo maior que não vem de você. Talvez ele não entendesse isso, certo? Vamos lá mais um pouquinho. Quando a gente vai lá para o versículo 5, depois da gente ver que existia um sacerdote quase perfeito, que era Arão, mas não era, ou os sacerdotes e sumos sacerdotes que passaram. Depois da gente ver que o sumo sacerdote era pecador, a gente vai ver que existe agora um sumo sacerdote que está fora desse sistema sacerdotal, que esse é perfeito. Olha o que o texto diz. Assim também, se ele está dizendo assim também alguém também que não resolveu, não se ofereceu, mas foi escolhido, não porque ele estava na praça, mas Deus que escolheu ele. Aí o texto diz, assim também, aí ele coloca o nomão aqui, ó, Cristo. É onde ele agora vai chegar no ápice falando sobre essa relação, certo? Mas apontando Cristo como sendo algo totalmente superior. E ele vai dizer, assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote. Interessante que a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo nunca é,
eu vim aqui para me glorificar. Mas era sempre, eu vim glorificar o Pai. Eu vim pela honra do Pai. Eu vim para que Ele seja glorificado. É isso que o texto está dizendo. Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote. Mas quem o glorificou foi aquele que ele disse. Quem foi que ele disse? Você tem que ir lá para o Salmo 2, mas não vá não, fique por aqui. Diz assim, você é meu filho, hoje eu gerei você. Em outro lugar, Salmo 110 vai dizer, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Melquisedeque aqui tem trazido muitos dilemas, muitas interpretações, muitas fantasias. Lá na frente a gente vai passar pelo nome de Melquisedeque de novo e a gente pode abranger mais essa questão. Mas, por exemplo, em alguns círculos doutrinários, alguns vão dizer que Melquisedeque seria semelhante a um anjo. Porque o texto vem dizendo que ele não tem princípio de dias, ele não tem genealogia e nem ele tem o fim dos seus dias. E aí, por não haver esse registro na Bíblia desses acontecimentos na vida de Melquisedeque, alguns vão dizer, está vendo, era um anjo. Isso, na verdade, se chama inferência errônea teológica. Porque quando o texto está dizendo assim, que ele não tem princípio de dias, que ele não tem genealogia, é dizendo que a ordem agora desse sacerdócio, segundo Melquisedeque, rei de Salém, ela é superior à de Arão. Porque ela não tem início, nem origem e nem fim. Aí eu entendo agora por que é que o sacerdócio de Cristo é segundo essa ordem. Porque Jesus Cristo ele é eterno, de eternidade a eternidade, embora ele tenha se encarnado, mas o reino dele é sempre eterno. A ordem dele não é araônica, que teve um tempo que parou. Mas a dele é para sempre. E aí o texto vai dizer justamente isso. Deus não disse a ninguém isso. Você é meu filho, hoje eu gerei você. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Falando sobre a glória do Pai, bota o texto aí de João 8,54, por favor. Carol e William. Leiam, por favor, esse texto aí, irmãos. Muito bem. Então aqui o texto está falando que Jesus Cristo, ele veio glorificar o Pai. Essa ordem sacerdotal agora é a ordem que aponta para a glória do Pai, mas que agora é apresentada por um sumo sacerdote que tem características humanas do sacerdote araônico, mas totalmente diferente. É o que nós vamos ver mais à frente. Por exemplo, eu falei sobre o rei de Salém? Não, falei, não é? O que é que significa rei de Salém? Não? Salém significa, vem da raiz hebraica da palavra shalom. Então, o Salém seria a palavra paz. Quando diz Melquisedeque, rei de Salém, é o rei da paz. Se você vai lá para Gênesis capítulo 14, você vai ver esse homem aparecendo. Não era anjo, era um homem. O que foi que aconteceu? Estava existindo guerra entre alguns reis. Nessa guerra, Ló é tomado como sequestrado, não é, como prisioneiro de guerra. Ló é sobrinho de Abraão. Abraão levanta um exército e vai lá fazer o quê? Recuperar o seu sobrinho. E ele vai lá e derrota o exército inimigo. E quando ele traz Ló, e aí ele tem esse encontro com Melquisedeque. E é com Melquisedeque, esse rei de paz, que Abraão vai lá e lhe entrega o dízimo. Então, Melquisedeque era um homem, era uma pessoa, não era um anjo, certo? Ele era um rei de paz. Lá no versículo 7, quando a gente vai para esse sumo sacerdote chamado Jesus, o texto diz, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, quando fala nos dias da sua carne, é porque Jesus Cristo não, o Filho de Deus sempre existiu, certo? De eternidade a eternidade. Jesus passa a existir após a encarnação. Então ele diz assim, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte
clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Foi ouvido por causa da sua reverência. A gente vai ver que Jesus Cristo, ele chorou pelos pecadores. Jesus Cristo chorou por Jerusalém. Jesus Cristo chorou pelo seu povo. Mas, infelizmente, alguns não levaram em consideração o clamor desse Senhor. Mas, nos dias que ele esteve aqui, nós vamos ver que Jesus Cristo, ele é um modelo por excelência de alguém que ora. E tem algumas coisas interessantes sobre a oração, que aí não vai dar tempo da gente ler os textos, mas lá em Lucas 3, 20 e 21, diz que Jesus Cristo, ele inicia o seu ministério com oração. Lá em Lucas 5, 15 e 16, nos diz que ele tem um tempo de oração, em vez de estar curando as pessoas e em contato com tantas outras, ele queria estar a sós com Deus. Para Jesus Cristo, a regra é primeiro o Pai e depois vem as outras coisas. Se você vai para Marcos 1,35, está dizendo que Jesus Cristo, ele entende que é mais importante orar do que descansar. Passava madrugadas orando o Senhor Jesus, não é? Lá em Lucas 6,12, nós vamos ver que até o sono, vou usar esse termo aqui, se fosse aqui na igreja de Heliópolis, o povo ia reclamar com Jesus às vezes. Jesus só tem que dormir de madrugada, mas ele estava orando, né? João 8 vai falar sobre isso também. Jesus ensinou essa continuidade do ministério terrestre de oração lá em Lucas 23, 24. E lá em Romanos 8, 34 e 1 João 2, 1, nós vamos ver que ele também inicia o seu ministério celestial com oração. Versículos de 8 a 10, irmãos, e eu tenho que terminar. Nós vamos ver que a divindade de Cristo, o ser Deus, não anula a necessidade de obediência ao Pai. Que coisa! Jesus Cristo precisava obedecer a Deus, e ele não é perfeito. E ele já não sabe de tudo. Para que obedecer? Interessante. Às vezes a gente pensa que Jesus Cristo encarnado já veio chipado, sabendo de todas as coisas em sua humanidade. Ele sabe, como divino, ele sabe de tudo. Mas o texto nos diz que Jesus ia crescendo em sabedoria, conhecimento e graça. Conhecimento, e ele não já sabe de tudo, e ele não é onisciente, e ele não sabe de todas as coisas. Como é que ele cresce em conhecimento? Não esqueça que Jesus Cristo, na sua encarnação, embora ele sendo Deus, ele deixou esses atributos aqui. Não vou usá-los, mas eu quero passar por tudo que esses humanos passaram. E aí o texto vai dizer, embora fosse filho, versículo 8. Embora ele fosse o Redentor, embora fosse Deus, embora fosse o Salvador, ele aprendeu. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. É interessante que Jesus Cristo, ele foi ensinável. Você diz assim, como é que eu posso entender um negócio desse? É só entender que Jesus Cristo, por ele ter passado por tudo que a gente passou, inclusive esse fator submissão, de estar disposto ao crescimento diante do Pai nesse sentido. E quando eu falo no crescimento, não é que ele era imperfeito, mas nessa questão da humanidade dele, que ele precisava desenvolver. O texto vem dizendo que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Foi lá em Mateus capítulo 4, Lucas 4, que a gente vai ver isso de forma muito clara. É lá no Getsemane que a gente vai ver de forma muito clara, ele pedindo ao Pai, dizendo, Pai, arruma outra trajetória da cruz, se possível, passa de mim. Eu não vou passar, você vai obedecer. Então, através do sofrimento e da obediência, o texto vem dizendo que ele tornou-se o quê? O autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Eu creio que talvez um dos maiores enganos da gente como igreja congregada é a gente pensar que Deus vai salvar desobedientes que são membros de igreja. A gente não pode cair nesse deslize. Se ele obedeceu, aprendeu através do sofrimento, o texto diz assim que ele se torna um autor da salvação, mas não é para todo mundo. É para um pequeno público. É por isso que ele mesmo disse, muitos são chamados e, se muitos são chamados, nem são todos. Poucos são os escolhidos, porque a obediência é algo meio restrito. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá no Sermão da Montanha, ele diz assim, vocês me chamam de Senhor.
Quando a gente vai para Malaquias, o próprio Deus vai dizer: como seria bom se vocês fechassem o templo e deixassem de entregar essas coisas, eu já estou farto. Isaías capítulo 1, ele vai dizer de forma muito clara: os sacrifícios, as noites solenes, os sábados de vocês, isso me cansa. Porque vocês estão fazendo rituais. Vocês até têm aparência de que são. Só falta uma coisa: obediência. Ele se tornou eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Porque ele obedeceu, e nessa obediência ele foi até as últimas consequências. E por causa da sua obediência, Paulo vai dizer essa mesma coisa lá em Filipenses 2, a partir do versículo 5. O texto diz assim: Deus o nomeou sumo sacerdote. Na linguagem de Paulo, Deus o exaltou sobremaneira, dando-lhe um nome acima de todo nome, segundo a ordem de Melquisedeque. Não é uma ordem terrena, mas é uma ordem agora eterna, maior, algo que vai além. O que o escritor está querendo dizer àqueles irmãos é: como é que vocês agora, sabendo quem Jesus Cristo é, vocês querem voltar? Vocês querem tirar o para-brisa do carro e fazer agora do retrovisor um para-brisa, olhar para trás. Quantos de nós, muitas vezes, não estamos assim? Começamos bem a jornada da fé e nos esquecemos que nós temos o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas quando a gente peca. Quantas vezes a gente promete a Deus que a gente vai ser um cristão melhor, que a gente vai ser mais autêntico, mas às vezes a gente está querendo voltar, se revolver de novo na lama. E a mensagem do Evangelho é: não olhem para trás. Na hora que vocês falharem, na hora que vocês pecarem, não esqueça que nós temos o sumo sacerdote. Se o sacerdote imperfeito, ele se compadecia de vocês, quanto mais o sumo sacerdote perfeito, que através da sua obediência, através do sofrimento que ele passou, ele se tornou para vocês o autor da salvação. A mensagem, irmãos, para aqueles irmãos naqueles dias e para a gente é: não esqueçam que, ainda que vocês sejam perfeitos, há alguém que satisfez a vontade do Pai por causa de sua perfeição. Nós não somos aceitos porque nós somos bonzinhos, mas para sermos aceitos é necessário estarmos em Cristo, porque fora dele, você é um desobediente, eu sou um desobediente. E o Senhor Jesus Cristo, ele não tem aliança com aqueles que não se rendem ao sumo sacerdote perfeito, nosso Senhor e Salvador. Portanto, saibam que Jesus Cristo, ele não apenas é um representante nos moldes do Antigo Testamento do pecador. Não. Ele é aquele que sofreu na carne para que eu e você não venhamos a sofrer mais uma vez as dores do nosso pecado. E por isso, devemos creditar a Ele, dar a Ele a honra, a glória e o louvor, mas nunca esquecer de vivermos em obediência. Talvez seja a coisa mais difícil para nós cristãos, é entendermos que quando Deus fala ao nosso coração, às vezes a gente confunde a voz dele. Você sabia que às vezes o pastor Stuart está falando, Tiago está falando, outro irmão que está aqui pregando e falando, e você confunde a voz de Deus com a nossa voz. É Deus querendo tratar muitas vezes o meu próprio coração com a minha fala, mas às vezes eu digo assim: não é o pastor que está falando, quando é Deus dizendo assim: ei, volte ao cenário da obediência. E às vezes a gente fica dizendo: ah, é o pregador. Mas é o Espírito Santo dizendo: eu não tenho pacto com aqueles que não obedecem o autor da salvação. Por isso o chamado, irmãos, é o chamado à obediência. Para se amar a Jesus Cristo, só é possível se nós decidirmos firmemente obedecê-lo. Ah, mas as nossas ferramentas são muito fracas. Nós temos o Espírito Santo para nos conduzir em obediência. Mas é possível que nós também sejamos desobedientes ao Espírito Santo. Aí seremos desobedientes ao Pai, sendo desobedientes à Trindade. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação?
Que Deus nos ajude para olharmos para Cristo, agradecendo a Ele todos os dias. Senhor, muito obrigado. Porque aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, embora fosse temporal, o que o Senhor realizou lá na cruz do Calvário, ressuscitando daquele túmulo, é algo que não pode ser descrito como um sacerdócio humano, mas segundo a ordem do Melquisedeque. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém, irmãos? Coloque-se de pé para a gente orar. Meu Deus, muito obrigado por essa noite aqui com os nossos irmãos, por mais uma vez podermos aprender um pouco mais da Tua palavra. Que essa palavra nos acompanhe nesta noite. Obediência. Tira, Deus, dentro do meu coração, a dureza. Muitas vezes estou com a cerviz dura, e eu sei que alguns irmãos aqui também, talvez até alguns que estejam em casa. Ouvimos o Teu Evangelho nos chamando, nos confrontando, nos advertindo, nos admoestando, mas nós resolvemos muitas vezes querer obedecer à voz da nossa mente, muitas vezes afastada de Ti. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda. Eu quero Te agradecer mais uma vez por Jesus Cristo, porque apesar de sermos tão falhos, tão inconsequentes, tão desobedientes, mas mesmo assim, Ele de forma mais ampla e sublime, Ele se apieda de nós, quando nós nos achegamos a Ele. E eu quero Te agradecer por isso, porque o nosso sacerdote perfeito, Ele não apenas apontou para alguém que poderia fazer algo melhor por nós, mas Ele mesmo se sacrificou, morreu, para que hoje possamos ter esse contato direto com o Senhor, meu Pai. Eu quero Te agradecer por isso. Te agradecer por cada um dos meus irmãos que aqui estão. Que o Senhor nos conduza a uma vida de obediência. Tira, Pai, o restante da dureza que possa existir em nossos corações. E nos conduz a uma vida de piedade em conformidade com a Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Ide em paz, irmãos. Tenham uma boa noite na presença do Senhor.